Zaporizhzhia, ou Zaporizhzhia, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de pronunciar o nome, mas algumas características. Eu estou aqui a 200 quilômetros daquela cidade que ficou famosa na guerra da Ucrânia, que é de Mariupol, que ela ficou cercada, ela está, na verdade, nas mãos da Rússia agora, só há um pequeno enclave de onde as forças ucranianas estão resistindo numa siderúrgica chamada Azovstal. E eu vim aqui para Zaporizhzhia exatamente porque aqui é o principal ponto em que as pessoas que estão em território ocupado pela Rússia e não querem ficar em território ocupado pela Rússia, elas tentam chegar em território controlado pela Ucrânia, e eles vêm exatamente para essa cidade aqui, de Zaporizhzhia. É também aquela cidade onde a gente ouviu mais no começo da guerra, teve aquela polêmica sobre a usina nuclear, em que os ucranianos acusaram os russos de bombardear a maior usina nuclear da Europa, e os russos falaram que, na verdade, eles já tinham controle sobre a usina, e os ucranianos fizeram uma ação de bandeira falsa, tentando culpar os russos por um suposto vazamento de energia nuclear. Graças a Deus não houve o vazamento, e essa cidade acabou entrando no noticiário por causa disso, e agora porque ela está recebendo uma grande parte dos refugiados. A linha de frente, a linha de batalha aqui de Zaporizhzhia não é uma das mais ativas do conflito, mas ela está a cerca de 50 quilômetros aqui da onde eu estou, da cidade, porque é um oblast, é um estado, né, uma província de Zaporizhzhia. E é uma cidade que ficou muito famosa na história. Todo mundo já deve ter ouvido falar do termo cossaco. Então, os cossacos são daqui, pelo menos existem cossacos russos, existem cossacos ucranianos, mas uma das linhas dos cossacos, que eram aqueles guerreiros super bravos, que eram um grupo de aventureiros que tinham até uma característica democrática entre eles, mas ficaram famosos pela bravura em batalha. Eles são dessa região, de Zaporizhzhia. Zaporizhzhia quer dizer depois das rápidas, eles estão se referindo ao rio Dnieper. Então, depois das corredeiras do rio Dnieper, ele chega numa parte que as águas ficam mais tranquilas, e ficaram chamadas de Zaporizhzhia, que é exatamente essa região, e que é onde hoje fica a linha de frente sul entre a Rússia e a Ucrânia. Você já atravessou, então, a margem do Dnieper, você está em direção ao leste, né? Isso, eu estou do lado leste do Dnieper, exatamente. A usina nuclear, nesse momento, ela está controlada pelos russos ou pelos ucranianos? Ele está com os russos, ela está a mais ou menos 100 quilômetros ao sul dessa posição que eu estou aqui. Então, ela de fato ficou, depois dessas batalhas que foram, acho que, se eu não me engano, no começo de abril, ela ficou na mão dos russos. Até isso causou um movimento. O pessoal achou que a Rússia ia cortar a energia elétrica de toda a região, e a Ucrânia correu para ligar a sua rede elétrica na rede da União Europeia. Conseguiram fazer isso com sucesso, e agora não dependem mais das usinas nucleares. O que você conseguiu apurar da situação em Mariupol nesse momento? A situação da Mariupol é complicada. A gente não tem acesso direto aqui, Rogério. A gente recebe os informes do governo, e a gente fala com as pessoas que estão chegando lá de Mariupol. Então, o que eu consegui como fonte primária era exatamente falar com essas pessoas que estavam vindo. E algumas informações, só um pouco limitada, mas segundo o governo, cerca de 100 mil pessoas estão na região de Mariupol. Essas 100 mil pessoas, não dá para a gente saber quantas querem ficar lá e quantas querem sair. A gente só faz uma estimativa. A gente sabe que antes da guerra tinha mais ou menos 400 mil pessoas naquela cidade de Mariupol. 300 mil pessoas já saíram, e a gente sabe que a maioria dessas pessoas saíram para o lado ocupado pelos ucranianos e não para a Rússia. Existiram aí denúncias de que a Rússia estaria forçando alguns deles a irem para o lado russo. A gente pode até desenvolver isso depois, mas, enfim, o raciocínio geral é que a maior parte dessas pessoas imigraram para o lado
controlado pelos ucranianos. Isso é uma coisa que a gente tem aí como não uma verdade incontestável, mas há muitos indícios de que foi isso que aconteceu. Outra coisa, é, a característica cultural. Mariupol, ela tem muita raiz cultural similar à da Rússia.